Estamos iniciando o programa Bíblia Fala. Nossa saudação aos amigos e amigas internautas que estão acompanhando a nossa programação. Desde já, somos agradecidos pela vossa companhia. Conosco hoje a senhora Rosana Petri, na apresentação, ela que também é produtora do programa. Soraldo Pimentel nos trabalhos técnicos de áudio e vídeo, e a presença dando a força espiritual aqui para o nosso programa, a senhora Estela Pimentel. A todos desejar muito obrigado pela companhia. Senhora Rosana, sua saudação. Saúdo a todos que nos acompanham neste programa. Estamos aqui novamente para estudarmos um pouco da Palavra de Deus e ouvirmos alguns hinos em seu louvor. Muito bem, hoje vamos falar sobre parábola. Uma parábola muito interessante, falando sobre a pregação da palavra de Deus. É a parábola do semeador. Jesus usava de histórias do cotidiano para transmitir as verdades ao povo que o ouvia. Como um semeador no campo, assim ele veio para semear o mundo com a verdade. E seu ensino por parábolas era a semente com a qual as mais preciosas verdades de sua graça foram disseminadas. Durante todo o tempo, desde a queda do homem, tem Satanás lançado a semente do erro. Por uma mentira, ganhou o domínio sobre os homens e trabalha ainda para submeter os homens a seu poderio. Mas Cristo veio para lançar as sementes da verdade. A palavra de Deus é a semente. Cristo ensinava a verdade porque ele era a verdade. Seu próprio pensar, seu caráter, sua experiência da vida eram incorporados em seus ensinos. Assim também é com seus servos. Os que querem ensinar a palavra de Deus precisam apropriar-se dela pela experiência pessoal. Jesus usou a parábola do semeador para falar sobre o tipo de pessoa que nós somos em relação à palavra de Deus. Esta parábola do semeador se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 23. Se puderem, leiam em suas Bíblias. Jesus saiu de casa e se assentou às margens do lago de Genezaré. Logo as multidões vieram para ouvir as suas palavras. E dali ele avistou uma enorme plantação de trigo. E então utilizou a cultura do trigo, uma atividade que o povo conhecia muito bem, pois eram de caráter camponês, para transmitir-lhes diversas verdades. A parábola fala do semeador que deixou cair suas sementes em 4 tipos de solos diferentes. Algumas sementes caíram na terra à beira do caminho. Então as aves vieram e comeram. Outras caíram na terra cheia de pedras. A semente brotou, mas como as raízes não tinham profundidade, secou com o sol. A semente também que caiu entre os espinhos, ela foi sufocada e não deu frutos. Mas a semente que caiu em terra boa, esta sim deu fruto. Jesus mesmo comparou a semente com a sua mensagem, com a sua palavra. E os nossos corações são comparados com a terra que recebe esta semente, que é
a palavra de Deus. Então, a pergunta a ser feita é: qual o tipo de terra do seu coração? Vamos louvar o nosso Deus com o hino Vem Semear. Vamos analisar agora o significado de cada uma destas situações. Quando a semente cai à beira do caminho. Na explicação da semente semeada à beira do caminho, Jesus disse: a todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esta passagem está em Mateus, capítulo 13, versículo 19. A semente lançada à beira do caminho representa a palavra de Deus quando cai no coração de um ouvinte desatento. Muitas vezes o homem ouve sim a palavra, mas não a entende. Não percebe o amor de Cristo e passa pela mensagem de sua graça como alguma coisa que não lhe diz respeito. Como os pássaros estão prontos para tirar a semente do caminho, assim também Satanás está atento para arrebatar da alma as sementes da verdade divina. Enquanto Cristo, pelo seu amor, atrai a alma, Satanás procura desviar a atenção daquele que é movido a buscar o Salvador. Preocupa a mente com projetos mundanos, instiga a crítica ou insinua dúvida e incredulidade. Satanás tem muitos auxiliares. Muitos que se dizem cristãos ajudam o tentador a tirar de outros as sementes da verdade. Muitos que ouvem a pregação da palavra de Deus fazem-na em casa objeto de críticas. Muitas vezes estas coisas são faladas pelos pais aos ouvidos dos próprios filhos. Deste modo, destrói-se o respeito aos mensageiros de Deus, a reverência à sua mensagem. Assim, nos lares
de professos cristãos, são educados muitos jovens de modo a se tornarem incrédulos. A boa semente não acha lugar para se enraizar, e Satanás a arrebata. Quando a semente é lançada no pedregal ou num solo rochoso. Jesus falou, e está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 20 e 21, assim: o que foi lançado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Muitos não confrontam diretamente a palavra de Deus com os seus hábitos de vida e não se submetem completamente à sua direção. Os ouvintes de pedregais confiam em si mesmos, em vez de confiar em Cristo. Não estão firmes no Senhor e na força do seu poder. Esse não tem raiz em si, porque não está ligado a Cristo. Muitos aceitam o Evangelho para escapar ao sofrimento e não para serem libertos do pecado. Enquanto a vida decorre suavemente, podem parecer coerentes. Todavia, desfalecem sob a ardente prova da tentação. Ofendem-se quando a palavra de Deus lhe aponta algum pecado acariciado ou exige renúncia e sacrifício. Custar-lhes-ia muito esforço fazer uma mudança de vida. Não se entregam inteiramente às mãos de Cristo, nem consentem em deixar-se amoldar à semelhança divina. Reconhecem de modo geral as suas imperfeições, mas não confessam particularmente cada pecado. A única esperança para estas almas é reconhecer em si mesmas a verdade das palavras de Cristo a Nicodemos. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Esta passagem encontramos em João, capítulo 3, versículos 7 e 3. Se amamos a Jesus, gostaremos de para ele viver, de apresentar-lhe nossa oferta de gratidão, de trabalhar para ele. Simpatizaremos com o seu anseio pela salvação dos homens. Sentiremos pelos homens a mesma terna compaixão que ele sentiu. Não pertencemos a Cristo se não somos inteiramente seus. Quando a semente cai em solo rochoso, é comparado com o caso de pessoas que ouvem a mensagem de salvação em Jesus, mas não aguentam os problemas que enfrentam e desistem de seguir a Jesus. Jesus disse que no mundo nós teríamos, sim, problemas, mas que deveríamos ter ânimo, porque ele venceu o mundo. Os que possuem um coração com esse tipo de terra desistem dos caminhos do Senhor muito rápido. Quando a semente cai entre os espinhos,
E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. A semente do Evangelho cai muitas vezes entre espinhos e ervas daninhas, e se não ocorrer uma transformação moral no coração humano, e se não forem abandonados velhos hábitos e práticas da anterior vida pecaminosa, se não forem expelidos da alma os atributos de Satanás, a colheita será sufocada. Se o coração não for guardado sob a direção de Deus, se o Espírito Santo não refinar e enobrecer incessantemente o caráter, revelar-se-ão na vida os velhos costumes. Segundo relata Marcos, Cristo especificou as coisas que são perigosas para a alma, como os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições e também os deleites da vida. Deleites da vida são as diversões buscadas para satisfação própria e que enuviam a mente ou entorpecem as percepções espirituais. Estes são os que sufocam a palavra, a crescente semente espiritual. Tudo quanto desvia de Deus o Espírito e aparta de Cristo as afeições é inimigo da alma. A alma cessa de extrair alimento de Cristo e extingue-se no coração a espiritualidade. No período formativo da vida dos filhos, a responsabilidade dos pais é muito grande. Deve ser seu constante esforço rodear os filhos de boas influências. Influências que lhes deem visão correta da vida e de seu verdadeiro êxito. Muitos pais têm como principal objetivo assegurar aos filhos prosperidade material e satisfazer os seus prazeres. Muitos que podiam produzir frutos na obra de Deus tornam-se propensos a conquistar riquezas. Toda sua energia é absorvida em negócios e sentem-se obrigados a desprezar as coisas de natureza espiritual. Não têm tempo para orar, para estudar a Bíblia, para procurar e servir a Deus. Isto é, o engano das riquezas. O amor às riquezas tem poder apaixonante e ilusório. Muitíssimas vezes esquecem os que possuem riquezas mundanas, que é Deus quem lhes dá a capacidade de obter prosperidade. Em vez de despertar gratidão para com Deus, as riquezas os levam à exaltação própria. A semente da palavra é sufocada entre espinhos. Veremos agora sobre a semente que cai em terra boa, em solo fértil. Da semente que caiu em terra boa, o Salvador disse: é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 31. São pessoas que, ouvindo a palavra de Deus, a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Tem desejo sincero de conhecer a verdade para obedecer-lhe. O bom coração é um coração crente que deposita fé na palavra de Deus. É impossível receber a palavra sem fé. Somente aquele que aceita as Sagradas Escrituras como a voz de Deus que lhe fala é verdadeiro discípulo. Os ouvintes, comparados à terra boa, tendo ouvido a palavra, conservam-na. Satanás, com todos os seres infernais, não a pode arrebatar. Recebida na alma, a palavra de Deus se manifestará em boas obras. O resultado será visto na vida e caráter
semelhantes aos de Cristo. Nossa parte é receber a palavra de Deus e conservá-la, rendendo-nos inteiramente à sua direção, e será realizado em nós o seu propósito. Não mais viveremos a comum vida de egoísmo, mas Cristo viverá em nós. Seu caráter será reproduzido em nossa natureza. As pessoas comparadas à terra boa são aquelas em que a palavra de Deus encontra guarida em seus corações. Elas se tornam frutíferas, servindo ao Senhor, servindo ao próximo e proclamando aquilo que o Senhor Jesus fez em suas vidas. Plantar a semente do Evangelho é a responsabilidade de cada um, e pelo testemunho de cada um de nós é a melhor forma de plantar a mensagem. Os semeadores têm uma tarefa no preparar os corações para receber o Evangelho. Devemos aproximar-nos dos homens individualmente, com simpatia, semelhante à de Cristo, e procurar despertar-lhes o interesse nas coisas da vida eterna. Deve-se-lhes ensinar que não serão salvos somente pelo sacrifício de Cristo, mas que também devem tornar a vida de Cristo a sua vida e o caráter de Cristo o seu caráter. Ensine-se a todos para que aprendam a confiar em seu amor e lançar sobre ele os cuidados. Experimentem a alegria de ganhar almas para ele. Seja um semeador da palavra, não tenha medo de falar a palavra. O seu público para semeá-la pode ser no trabalho, na escola, com seus subordinados pelo WhatsApp, no SMS, no Facebook. Várias formas temos hoje de semear a palavra de Deus. Se você deseja ser um semeador, Deus lhe concederá esse privilégio. Louvaremos agora o nosso Deus com o hino A Colheita.
Muito bem, amigos e amigas, estamos chegando ao final de mais um programa Bíblia Fala. Esperamos que aquilo que aqui transmitimos tenha sido proveitoso espiritualmente para os nossos amigos e amigas internautas. A todos, muito obrigado pela companhia e convido a senhora Rosana para a oração final. Bondoso Pai Celestial, neste momento queremos colocar a nossa vida ao seu dispor. Neste momento, queremos permitir que a semente do Evangelho alcance o nosso coração e frutifique. Que nosso coração seja como um solo fértil. Não permita, Pai, que os prazeres, os espinhos desta vida, que as riquezas atrapalhem nossa comunhão com o Senhor. Mas ajuda-nos a confiar inteiramente no Senhor e sermos semeadores da sua palavra. Isso pedimos e agradecemos, em nome do seu amado Filho, Jesus. Os amigos e amigas internautas podem assistir este programa e outros através do Facebook Adventistas Carazinho, pelo YouTube TV Adventista Carazinho, ou também podem participar fazendo perguntas, participando através do telefone 54 999 39 68 16. Vamos repetir o WhatsApp: 54 999 39 68 16. Amigos, muito obrigado pela companhia. Agradeço também ao nosso bom Deus por esta oportunidade. Senhor Aldo Pimentel, obrigado também pelos seus trabalhos técnicos de áudio e vídeo. Voltaremos em uma próxima oportunidade com mais um Bíblia Fala. Obrigado e fiquem todos com Deus.